muito boa tarde a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos aqui conosco. A partir deste momento, você é o nosso convidado para acompanhar o Papo CNS, que vai tratar de uma forma clara e direta sobre os principais assuntos que norteiam a saúde pública do país. Vocês são todos muito bem-vindos. Eu sou Yara Lemos, jornalista que apresenta esse programa. Eu sou uma mulher de pele clara, uso óculos que fica variando um pouquinho as cores, tenho o cabelo curto, cacheado, num tom mais avermelhado. E na edição desta terça-feira, nossa primeira edição do ano de 2022, nós temos o prazer de receber aqui conosco a epidemiologista Ethel Maciel, que é pós-doutora em epidemiologia, que é um termo extenso, epidemiologia, pela Johns Hopkins University dos Estados Unidos e é professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo. Lembrando a todos que estamos ao vivo pelas redes do Conselho Nacional de Saúde, pelo YouTube e também pelo Facebook. Você que está nos assistindo pode fazer perguntas, vocês são sempre muito bem-vindos, venha, participe conosco. Nossa entrevistada aqui conosco neste momento, a Ethel Maciel é uma das maiores referências no país quando o assunto é epidemiologia. E, claro, mais do que nunca, esse termo veio à tona aí para todo mundo nesse período da pandemia, que já se estende aí pelo começo do seu praticamente terceiro ano, não é? Então, fechamos 2 anos de pandemia, estamos começando mais uma vez aí um ano bastante difícil, e o assunto são as vacinas, que temos a oportunidade agora de poder estarmos vacinados, não é? E torcendo para que todo mundo se vacine e que vá se imunizar. Então, é um prazer imenso estar aqui conosco. Seja bem-vinda conosco aqui no Conselho Nacional de Saúde, neste programa que é o Papo CNS, primeira edição de 2022. Muito boa tarde. Boa tarde, Yara. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui. Uma breve descrição aqui. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanho médio, na altura do ombro, estou vestindo uma camisa preta, estou sentada numa cadeira preta que tem um fundo branco atrás de mim. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acho que parece que a gente está repetindo as mesmas coisas, né, Yara? Mas tem diferenças. Eu diria que a gente começou 2021, apesar da Ômicron, que nós vamos conversar aí, mas um pouco mais otimistas, né? Já vacinados, já recebendo a nossa dose de reforço. A gente agora tem que brigar por outras coisas. A gente brigou muito por muitas coisas em 2020 e 2021. Né? E agora a nossa briga é um pouco diferente, né? Ela é mais por acesso, por diminuição das desigualdades, mas a gente já tem vacina, a gente já tem medicamentos que são efetivos. Então, o cenário é outro, né? E eu acho que é um prazer estar aqui com vocês, né? Agradecer o convite, né, em nome da Yara, do Conselho Nacional de Saúde, que é muito importante, um conselho que nós todos, quando a Yara me convidou, imediatamente eu aceitei, um prazer estar aqui. Eu vejo a importância, né, do Conselho Nacional de Saúde para as nossas políticas públicas no Brasil, e considero o papel do Conselho fundamental para a gente ter conseguido muitas coisas que conseguimos, né, ao longo desse enfrentamento da pandemia, e certamente aí muitas lutas ainda virão. Então, eu quero... Com certeza, muitas lutas que estaremos juntos, não é? Ethel, mais uma vez um prazer imenso estar aqui com você. E, Ethel, quando eu tive a oportunidade de convidar para o programa e que você de imediato aceitou, que foi uma alegria muito grande para todos nós, a primeira pergunta que veio, que na verdade deu origem ao tema desse programa é: afinal de contas, conseguimos fugir dessa avalanche chamada Omicron? O que você nos diz, já que nós estamos aqui, né, entrando nesse terceiro ano, numa outra batalha com a SARS-CoV-19, não é? Aí, e agora Omicron. Parece que é bem isso, né? O ano muda, os meses passam e as batalhas vão
mudando de nome, mas estamos todos ainda aqui. Dá para fugir disso tudo? Então, numa pandemia, Yara, não é tão simples, né? Em uma pandemia onde a gente tem uma variante tão transmissível, fica muito mais complexo, principalmente porque essa variante, e a Yara já colocou, se é possível escapar. Nossa, a pergunta que todo mundo quer saber, né? Eu tava vendo, falei, brasileiro adora memes, né? Eu estava vendo um meme que é assim, eu quero ser uma das 3 pessoas que não tiveram Covid e ganhar o certificado da OMS. Então, é mais ou menos assim, principalmente nessa variante, que nós estamos aprendendo, né, mais sobre ela, mas ela é muito transmissível. A gente faz poucos testes, né, Yara? Então, a gente sabe pouco aqui no Brasil, né, mas a gente tem acompanhado os outros países que fazem muitos testes. Quando eu falo fazer muitos testes, é o seguinte: uma pessoa positiva numa família, a gente teria que testar todas as pessoas que moram na casa com ela. Nós não temos um programa de testagem ainda no Brasil, né? Começamos 2022 e ainda não temos, né? Mas, por exemplo, o Reino Unido tem um programa de testagem. Se uma pessoa é positiva, todos são testados, testam os contatos do trabalho, os contatos que estão mais próximos dessa pessoa. Então, há uma política de testagem, há um programa, né, governamental, de Estado, né, para testagem. A gente nunca teve isso aqui no Brasil. Então, o que a gente já está sabendo dos dados deles é que a Ômicron, diferente de outras variantes, e principalmente a Delta, que já era muito transmissível, quando você tem alguém, e é o que a gente está vendo agora aqui no Brasil, né? Quando você tem uma pessoa com teste positivo na casa, a chance de transmitir para os outros membros da família na Ômicron é 2 vezes maior que a Delta, que já era bastante transmissível. Completamente transmissível, não é? Então, assim, é muito difícil que a gente consiga diminuir, né, essa possibilidade de não se infectar, estando nesse momento sem nenhuma medida restritiva, né? Nós não temos mais nenhuma medida restritiva, todos os setores da sociedade, né, funcionam em sua totalidade. Infelizmente, não tivemos melhorias em transporte coletivo, não tivemos investimento em melhoria de ventilação, né, circulação do ar, ventilação em locais de trabalho, em locais públicos. Então, o Brasil investiu muito pouco naquilo que a gente já sabe que poderia minimizar, né? Além da testagem, Yara, porque quando você testa muito, aquelas pessoas que estão positivas, mesmo aquelas que não sabem ainda, né, que se infectaram e estão assintomáticos ou têm pouquíssimos sintomas, às vezes acordou com uma dor de cabeça, acho que não é nada, é só uma dor de cabeça, né? Assim, não é uma doença, acaba não dando muita relevância, né, a esse sinal, a esse sintoma da dor de cabeça, e aí pode ser positivo. Tem a doença. E tem a doença e está transmitindo. Como a gente não faz teste, a gente não fica sabendo. Eu sou um exemplo, inclusive, Yara, porque eu estava lá na Johns Hopkins, inclusive, né, no final de dezembro, e eu não tinha nenhum sinal, sintoma, fiz o teste para o retorno para o Brasil, aquela obrigatoriedade para você entrar, né, no avião, no voo, e testei positivo para Ômicron. Eu peguei o começo da onda da Ômicron nos Estados Unidos, ali no final de dezembro, perto do Natal. Teve que ficar isolada lá. Tive que ficar isolada lá. Não tive nenhum sintoma, não tive nada, mas descobri no teste de retorno ao país. Então, quando você tem muitos testes, você possibilita, né, descobrir aquelas pessoas que são assintomáticas ou têm poucos sintomas e impedir que elas transmitam para outras. Né? Que é o grande problema do país, não é? Hoje é a falta da... Você falou um termo importante no início da nossa conversa, que foi essa questão política, não é, das testagens. E que me parece que essa falta de estrutura de uma política pública confiável por parte do governo brasileiro, que se manifestou desde o início da pandemia, quando nós tivemos o problema da questão do acesso às vacinas, que demorou muito, e agora mesmo a própria demora para o acesso às crianças
crianças começarem a ser vacinadas, as testagens, não é? A autotestagem que você estava falando, o quanto ela é a testagem, não é? E aí eu trago aqui a questão da autotestagem também e fico me perguntando, professora, o quanto o brasileiro tem condições reais e tem maturidade para fazer, por exemplo, uma autotestagem? Que na Europa, as pessoas vão lá, testam e comunicam e tem um sistema recebendo e notificando. Enquanto que no Brasil, nós não temos o básico, muitas vezes, do atendimento. Haverá maturidade do sistema político brasileiro e da própria população para que elas possam fazer uma testagem em massa de uma forma mais rápida? Como a autotestagem, por exemplo, que está em discussão na Anvisa, poderia facilitar isso? Então, Yara, essa é uma discussão fundamental para nós fazermos, né? O governo fez o pedido para a Anvisa. Eu acredito que a gente precisa de uma política de testagem. O autoteste é uma parte dessa política, né? Então, nós precisaríamos ter acesso mais facilitado aos testes e também ter autotestagem. Se a gente tiver autotestagem, eu espero que nós tenhamos, esse autoteste, né, ele não pode ser apenas vendido na farmácia, né, Yara? A gente precisa ter uma política que possibilite as pessoas que são usuárias do nosso, todos nós somos usuários do SUS, né? Todos nós utilizamos o Sistema Único de Saúde. Algumas pessoas utilizam exclusivamente, então dependem ali exclusivamente do SUS, e nós precisaríamos de uma política de como distribuir esse autoteste, porque não adianta o governo ter a liberação do autoteste, lavar as mãos, dizer assim, agora está lá, quem tem dinheiro pode comprar. Né? Isso não é uma política, principalmente, né, com a garantia da nossa Constituição, a gente precisa garantir o acesso. Então, eu digo assim, a nossa briga em 2022, ela vai ser uma luta, né, um pouco diferente, que vai ser uma luta por acesso. Por exemplo, nós já temos, e autoteste é um deles, medicamentos já comprovadamente eficaz contra a Covid será outra luta por acesso, porque não adianta a gente ter a liberação da Anvisa e não ser incorporado no SUS, no nosso Sistema Único de Saúde. Quer dizer, só aqueles que têm plano privado vão poder utilizar. Então, essa desigualdade, a gente vai precisar aí lutar muito para que esses medicamentos, né, estejam ao alcance de todos. Então, eu acredito, voltando aqui no autoteste, que a gente precisa dessa política, né, de testagem no Brasil, que inclua, além da distribuição do teste, a orientação de como utilizá-lo e a orientação também de como informar, caso o teste dê positivo, ao governo. Né? Então, como que o governo vai ficar sabendo disso? E essa pessoa ela vai informar através de um aplicativo, que eu acredito. Lembrando que nem toda a população tem acesso à internet, não é? Então, quando teve o auxílio emergencial que o governo exigiu, aquele registro no aplicativo já foi um problema para a parte da população. Então, nós não temos acesso à internet, a gente não tem todas as pessoas tendo acesso ao sistema de saúde. Imagina a dificuldade disso. Isso, exatamente. Então, assim, você vai ter o aplicativo, você precisa ter opções, né? A política precisa ser desenhada para todas as classes que nós temos, né, econômicas aqui no Brasil. Então, a gente tem aqueles que podem acessar o aplicativo e podem informar o governo, os outros podem informar a unidade de saúde mais próxima da sua residência. Então, a gente tem que criar uma forma de que essa informação ela chegue, né, ela seja notificada para o governo. Em todos os países vai ter alguma subnotificação. Sim, vai ter alguma subnotificação. Mas é muito importante que a gente tenha essa opção, porque mesmo a pessoa sabendo que está positivo, e você também orientando, no caso de positividade, quantos dias ela tem que ficar isolada, tudo isso tem que fazer parte da política. Não adianta só entregar o teste, né, Yara? Você precisa de um desenho dessa política. Toda uma política de saúde pública que precisa ser
colocada em prática e que é uma das batalhas de vocês como epidemiologistas, não é? No teu caso, representando todas, não é? Os teus colegas, extremamente importante, um salve à ciência que nos salva, não é? Nessas situações todas, e que é uma batalha também do Conselho Nacional de Saúde. Então, eu preciso dizer que nós estamos tendo muitas participações aqui, você estava super esperada no programa, muito legal que o pessoal está participando aqui. A Tereza Machado foi a primeira de vários comentários que eu vou ler aqui, desejando boa tarde. Ela é do Conselho Municipal de Marília. Obrigada pela sua participação, Tereza. Dulce Barbosa, dando boa tarde a nós aqui. Boa tarde a você, Dulce. Sempre bom ouvir a Ethel. Que legal isso, não é? É bom saber quantas pessoas se aproximaram da ciência. A gente vê que a ciência hoje se transformou quase naquela coisa do futebol, que as pessoas vão lá e acham que estão sabendo. Mas veja bem que não é assim. É por isso que nós precisamos ter os nossos especialistas, a nossa doutora aqui presente, para explicar, de fato, o que é preciso ser colocado. Fernando Zazo Pigato, nosso presidente do Conselho Nacional de Saúde, acompanhando o primeiro Papo CNS aqui do ano. Parabéns, Yara, muito bem-vinda. Ethel, um abraço, que é uma marca aqui do Conselho Nacional de Saúde. Ainda a Maria Correia, que é Maria do Carmo do MAB, Movimento Social Atingido por Barragens de Palmas do Tocantins, para você ver como nós conseguimos atingir um público bastante intenso aqui, não é? Então, eu queria trazer uma questão que você colocou da testagem. Nós temos tido, hoje mesmo, no Distrito Federal, houve uma distribuição de testes em algumas unidades de farmácias aqui do DF, mas aí as filas estão absurdas. E que nem você mesmo colocou o exemplo de a pessoa que testou, aí os outros integrantes da família podem testar. Eu fico pensando se a pessoa está, por exemplo, que nem você deu o exemplo da dor de cabeça, ela vai para a fila, ela vai ter contato com outras pessoas também. E isso tudo pode implicar também numa contaminação maior, porque as pessoas não estão fazendo um distanciamento na fila. Como epidemiologista, qual é a dica que você dá para que as pessoas se protejam nesse momento, que a testagem é necessária, mas mantenham o cuidado para não contaminarem-se? Se você não está contaminado, o que dá para fazer? Então, Yara, nós sabemos agora que as máscaras mais filtrantes, elas são muito importantes para a proteção de... Antes a gente usava máscara para proteger o outro, né? Aquela máscara de tecido que faz uma barreira, e aí se a gente estiver tossindo, se a gente estiver liberando vírus, né, a máscara faz uma barreira. Com essa variante Ômicron, já desde a gama a gente já tem falado isso, desde a alfa, na verdade. A alfa, a gama também, que foi muito transmissível, que teve aquela onda, né, muito severa aqui no Brasil, a delta também, e agora a Ômicron mais ainda. A gente tem falado que, e essa também tem sido uma luta, Yara, porque o Brasil não teve uma política de distribuir máscaras filtrantes, aquelas que a gente chama de PFF2, né? Peça facial filtrante do tipo 2, que é para agentes biológicos, né? Então, essa PFF2, a gente, desde o ano passado, a gente está fazendo campanha, e eu falo, estamos, porque são muitas pessoas. Sim, né? O Conselho Nacional de Saúde, inclusive, uma recomendação em defesa da distribuição dessas máscaras logo no início da pandemia. Uma das tantas recomendações que acabou sendo ignorada pelo Ministério da Saúde. Exatamente, Yara. Então, agora, se a máscara PFF2 já era importante, agora ela é fundamental, porque ela tem uma capacidade de filtragem, ela se ajusta, né, no rosto muito bem, impedindo, fazendo com que quando a gente respira, passe diretamente pelo filtro. Então, a inspiração e a expiração só vão ali pelo filtro. A máscara cirúrgica, Yara, ela também tem uma filtragem muito boa, mas ela tem um problema, que todo mundo que já usou uma máscara cirúrgica aqui sabe, às vezes ela fica um pouco frouxa assim dos lados, não fica tão ajustada aqui perto do nariz. Então, o que acontece? Apesar do filtro ser muito bom, quando a gente está inspirando, né, e expirando, o ar não sai somente pelo filtro da máscara. Às vezes ele vai pelo lado, por cima, do mesmo jeito que ele sai, ele entra, né, possibilitando aí entrar partículas
contendo o vírus. Então, assim, é muito importante que a gente use uma máscara bem filtrante e ajustada. A É melhor uma seria... máscara ainda, né? Então a gente vê que ela não é uma máscara de muito fácil acesso, e Sim, numa população em que nós temos quase 14 milhões de desempregados, a economia desandando a todo momento, isso também faz diferença para a população na hora de ela poder comprar, entre comprar uma máscara muitas vezes e talvez 1 litro de leite, por com exemplo, certeza. sabe? Então isso também pesa Com muito para a certeza. população, não é? Então, esse é o grande problema do Brasil. A gente não teve política, a gente gastou muito dinheiro com medicamentos, e eu digo a gente, né, porque é o nosso dinheiro público, o nosso fruto aí é o nosso dinheiro. Então, o governo gastou muito dinheiro em medicamentos que não tinham comprovação científica nenhuma. E usou muito dinheiro para fomentar uma política que não tinha embasamento científico. Uma Enquanto política outras negacionista. ações, enquanto outras ações que a gente já sabia que eram importantes, que tinham embasamento científico, por exemplo, né, distribuição de máscara, não foi adotada. A gente, inclusive, aqui no Brasil, nós temos muitos fabricantes dessa máscara, que se o próprio governo tivesse uma política, seria uma forma também de aquecer as nossas indústrias, né? De aquecer a economia com um aporte, né? A compra dessas máscaras da própria indústria nacional. Mas isso não foi feito. Outros países, Yara, principalmente pessoas que trabalham utilizando transporte coletivo, que estão ali se colocando, né, em risco, ou em repartições públicas fechadas, né, mesmo empresas privadas, mas também fechadas. O governo de alguns países, vou citar aqui a Alemanha, dava aí 7 máscaras por mês para cada pessoa, né, principalmente em idade ou que estava estudando ou trabalhando, para que pudesse, então, usar no transporte coletivo. No transporte coletivo era obrigatório a PFF2, desde a variante alfa. Então, assim, nós não tivemos nada disso aqui. E hoje a gente já sabe que aquela máscara de tecido, ela não protege muito, quase nada. Então, assim, entre não usar máscara e usar máscara de tecido, use a máscara de tecido. Se você pode investir numa máscara melhor, mais filtrante, mas você não consegue comprar uma PFF2, mas você tem acesso à máscara cirúrgica, uma dica que a gente já tem também pesquisa sobre isso, é usar a máscara cirúrgica por baixo e usar uma de tecido por cima, de forma que a de tecido ajuste a cirúrgica, não deixa aqueles espaços, então fica mais ajustada. Então, exatamente dessa forma, cirúrgica por baixo e a de tecido por cima. Seria mais efetivo na filtragem. E aquela melhor é a PFF2, né, que a gente, infelizmente, nós não tivemos uma política. Eu sempre digo assim, o Brasil sempre deu exemplo, né? Nós temos grandes sanitaristas aqui no nosso país, sempre fomos exemplo disso para o mundo. Se a gente colocar, por exemplo, a última pandemia, né, de Zika vírus, que a gente distribuiu repelente nas nossas unidades de saúde, para proteção, né, das pessoas. A gente, até hoje, né, nas nossas unidades de saúde, nós fazemos a distribuição de preservativos para proteção contra a doença sexualmente transmissível, e nós não fomos capazes de implementar a mesma política, porque é a mesma lógica, né? A distribuição de máscara para a pandemia da Covid-19. Então, parece ter um desconhecimento de como se faz política de saúde pública, não é, professora? Esse que é o grande exato, problema. exato. Mas Lembrando não é mais falta uma... de conhecimento, né, Yara? É importante a gente pontuar isso. Nós sabemos fazer isso. Você mesmo deu um exemplo aqui, o Conselho Nacional de Saúde fez várias recomendações que não foram seguidas. Então, assim, nós sabemos o que deve ser feito. O que não foi feito foi uma escolha deliberada, né? De onde colocar o dinheiro e o que fazer com ele nesse combate.
Quase que o comando é que não ampliou os olhos ali para saber, porque as pessoas estão aqui, os especialistas, todo mundo falando o que deve ser feito. Esse é o Papo CNS, ao vivo pelos canais do Conselho Nacional de Saúde. Estamos conversando nesse momento com a epidemiologista, a doutora Ethel Maciel, que é enfermeira, não é? Professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Uma grande honra estar aqui com você. Nós temos a participação aqui, muitas, eu vou ler algumas aqui. O Marco Aurélio falando que é muito elucidativo ouvir a doutora Ethel Maciel, uma das principais referências científicas nesse assunto, né? Aquela questão, né, da ciência, de valorizar a ciência e dar esse aval todo aí que vocês merecem ter nesse momento. Juraciara Fonseca, boa tarde a todas e a todos, Conselho Municipal de Saúde de São João da Boa Vista, São Paulo. Acaí Seja de Paula da Costa, excelente programa, muito bom estar aqui com vocês. Sofia Simão da Silva, SOS Saúde de Embu das Artes, presente aqui conosco, sejam todos muito bem-vindos aqui nessa tarde, não é, de terça-feira, no qual nós estamos falando de saúde pública, de vacinação, dessa nossa tentativa de fugir da Ômicron, não é que eu já estou achando que é quase aquela, tipo, mais sorte do que juízo nessa situação toda, não é? Mas a vacina, não é? Então, de fato, ela protege. Ela não te impede de adquirir, não é? De ser, no caso, vítima da variante, não é? Mas ela ameniza os sintomas. Como é que como é que se explica para as pessoas e essa diminuição dos casos mais graves? Porque nós tivemos uma diminuição no número de mortes agora também. Isso tudo é resultado da vacinação? Com certeza, Yara. Nós devemos essa mudança, né, da história natural da Covid-19, o que ela causaria se a gente não tivesse tido a intervenção da vacina, muito mais pessoas teriam morrido. E muitas pessoas morreram porque nós não tínhamos ainda a vacina, demoramos, como você colocou, a adquirir as vacinas no início, janeiro do ano passado, elas foram chegando em poucas doses, então a gente demorou a ter uma vacinação mais robusta, com muitas doses, nós tivemos que colocar critérios para as pessoas se vacinarem, então tinha que comprovar que tinha comorbidade, depois tinha que comprovar que era de alguma classe trabalhadora, né, específica. Então, assim, foi muitas barreiras foram colocadas para que a gente conseguisse chegar hoje, né, aí nos 70% de pessoas vacinadas com as 2 doses. Mas ainda temos muitas pessoas sem vacina nenhuma, agora estamos começando com a mesma lentidão nas crianças, né, chegando poucas doses de vacina, tendo que colocar as mesmas barreiras, as crianças com comorbidade tendo que comprovar que tem comorbidade. Isso é sempre uma dificuldade, né, Yara? Principalmente para os mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, que tem uma dificuldade maior de conseguir a declaração, né, de que tem comorbidade. Hoje, para você conseguir, né, uma consulta numa unidade de saúde que está lotada, né, porque a gente já está vendo colapso no serviço de saúde causado pela variante Ômicron, muitas pessoas doentes procurando serviço. Então, aquelas pessoas que dependem de conseguir uma consulta ali, a fila está grande, então é difícil. Você acaba. E tem que aumentar mais, não é? Porque nós temos essa questão orçamentária que pesa muito também, e que nós estamos com o orçamento da saúde congelado, e só tende a piorar nesses próximos momentos. 2022 vai ser muito desafiador por isso, né? A gente precisa. Vários serviços foram fechados, né? Porque a gente já vinha numa diminuição de casos e de óbitos, felizmente, com o avanço da vacina, nós conseguimos isso. Mas agora, com essa pressão no serviço de saúde, muitos leitos que estavam fechados precisam ser reativados. E a gente, em geral, não consegue reativar na mesma velocidade que a gente fechou, né? Tem contratação de pessoal, tem que comprar insumos, né? Medicamentos que precisam estar ali, né? Oxigênio, medicamentos para intubação. Então, tudo isso precisa a gente precisa de um planejamento para isso, né?
e estamos vendo a pressão aumentar no serviço de saúde, muitos profissionais adoecidos, né, doentes, infectados pela Covid, felizmente pouquíssimos casos graves, porque praticamente todos os profissionais de saúde, né, estão vacinados nesse momento, mas a gente está eles precisam se afastar do trabalho, né, por conta do Saúde teste mental, positivo. não é? Falta uma política de saúde mental para o trabalhador que está sobrecarregado nesse sistema. Né? Os profissionais de saúde estão exaustos. E a gente não vê, né, uma propaganda do governo para orientar as pessoas. Né? Nós precisamos ainda continuar usando máscara, nós precisamos ainda evitar aglomerações, nós precisamos nos proteger, porque cada pessoa que não faz isso, né, e está se colocando em risco, vai fazendo com que a pressão no serviço de saúde aumente muito, as filas por atendimento, né? E tudo isso que nós estamos vendo. Inclusive, semana passada, né, o Rio precisou interromper as cirurgias eletivas por conta de pessoal, né, muitas pessoas doentes, precisa fazer remanejamento, né, é um cenário que se repete, não é? Parece que a gente está voltando. Exatamente. Felizmente, com um pouco menos de casos graves, mas a gente precisa sempre compreender. A Covid ela tem um tempo, né? Primeiro, a gente cresce as infecções. 2, 3 semanas depois, a gente tem o crescimento de internações. Então, a gente vai ver o crescimento de internação muito possivelmente nas próximas 2 semanas. E depois, 3, 4 semanas, crescimento de óbito. Então, a gente não viu ainda o reflexo em internação e óbito dessas pessoas que se infectaram aí nessas 2 últimas semanas. A gente vai começar a ver agora. Então, ou seja, não dá para acreditar de que os números estão estabilizados, a pandemia de fato não acabou, e nós ainda teremos pela frente um número de óbitos maior do que está acontecendo agora. Essa que é a tendência, pelo que nós estamos vendo em outros países, é que a gente tem um aumento também dos óbitos, porque muitas pessoas estão doentes. Então, ainda que a variante ela cause um percentual menor de gravidade, não é nulo. As pessoas ainda, algumas vão ter doenças graves. A gente já sabe também, Yara, nesse momento, que a dose de reforço ela é importantíssima contra a Ômicron. Então, e a gente tem em torno aí de 15% de pessoas vacinadas no Brasil ainda, com reforço, né? Então, a gente precisa ampliar essa vacinação do reforço para ter menos pessoas dependendo aí do serviço de saúde. Aproveitando para lembrar que quem tem as 2 doses completas, houve uma redução no prazo para que faça a dose de reforço. Então, as pessoas confiram na sua carteira de vacinação, quando foi que fizeram a segunda dose, para ver se já estão no prazo, que houve redução para 4 meses, então já podem ir até a unidade de saúde mais próxima e procurar a terceira dose, essa dose de reforço que é tão fundamental para evitar, então, não é para diminuir essa contaminação, não é? Exatamente. E também os sintomas, né? Porque ainda que você se infecte, você não vai ter praticamente sinais e sintomas, não vai precisar ir no serviço de saúde. É isso aí que a gente precisa compreender nesse momento também. A gente precisa ajudar, né? Todo mundo se ajudando para que a gente tenha uma pressão menor no serviço de saúde, menos pessoas doentes. A gente também já sabe, Ara, que aquelas pessoas vacinadas, elas têm menos carga viral. Vamos dizer assim, o vírus, ele se replica menos, a gente tem menos quantidade de vírus. E como a gente tem menos quantidade de vírus, a gente acaba transmitindo menos do que uma pessoa não vacinada. Por isso que vacinar as crianças também é tão importante agora, porque elas são um elo nessa cadeia de transmissão fundamental. Elas ficam doentes, elas transmitem muito, porque a criança não está vacinada, é mais difícil você colocar uma máscara na criança. A criança, às vezes, quando está com coriza, né, aquele nariz escorrendo, vai passar a mão no nariz, vai encostar nas pessoas. A criança vai fazer uma bagunça em todo lado. Exato. Então, é mais difícil a gente controlar, né, aplicar, regular essas medidas de controle em crianças menores, principalmente. Então,
é fundamental que a gente vacine as crianças, porque elas também são importantes fontes de transmissão. Eu vou ler mais um pouquinho das nossas participações, mas eu Tá. quero voltar nessa questão da vacina, da importância da vacina. A Dulce Barbosa, que já participou conosco aqui de novo, está aqui falando: testagem, vacinação e medidas não farmacológicas são fundamentais para nortear as políticas públicas. Estamos às cegas sem os testes. A Maria Eugênia Cury, importante serviço do CNS em trazer a professora Ethel Maciel para discutir a situação da pandemia no Brasil. Essa é a nossa missão, né? Poder ampliar esse debate para que todo mundo possa conhecer um pouco mais sobre a importância dessa vacinação. Maria Correia, esse vírus é pior? Quais os sintomas da Omicron? Você já até falou um pouquinho, não é, professora, a respeito da dor de cabeça, esse sintoma que parece que não é Covid e, na verdade, a pessoa está com Covid. Então, a gente entra um pouquinho nessa situação do sintoma, então, e aí eu já trago a questão da vacinação. Então, o que você diz para as pessoas, para elas se alertarem em relação a esse sintoma da Omicron? A gente tem um agravante, Ara, que é a epidemia de gripe também no Brasil ao mesmo tempo, né? Então, as pessoas, assim, acham, é uma gripe. Os sintomas da Omicron, eles têm sido muito semelhantes aos sintomas da epidemia de gripe, né? Então, o vírus está ficando mais no que a gente chama das vias aéreas superiores, né? Nariz, garganta. Então, às vezes, a pessoa tem o que a gente chama de garganta arranhando, né? Acordou assim, meio mal, às vezes uma dor de cabeça, uma coriza, uma congestão nasal, então o nariz correndo, né? O nariz entupido. Então, esses têm sido a maior parte aí dos sintomas em vacinados, né? Quase nenhuma febre, ou às vezes um dia só de febre, e uma resolução em torno aí do quinto dia. Então, essa tem sido como a Omicron tem se comportado na maioria das pessoas. Com 5 dias já estão bem. Por isso até que o CDC nos Estados Unidos, eles reduziram o tempo de isolamento para 5 dias. O Brasil também, né, reduziu de 10 para 7 dias, por conta que a maior parte da transmissão na Omicron acontece nos 5 primeiros dias de doença. E ela causa aquele impacto no corpo, daquela paulada da Delta, por exemplo. Eu tive Delta e fiquei acabada. Parecia que tinha passado um trator em cima de mim. A Omicron, ela causa isso também nas pessoas? Não estamos vendo. Eu não sei se você teve a Delta, se já estava vacinada ou não. Já, com as 2 doses. Com as 2 doses. Então, o que acontece? Em geral, a Omicron não está causando sintomas bem leves mesmo, Yara. Mas a gente tem muita gente internada, nós temos pessoas que estão morrendo no mundo por causa da Omicron. Então, assim, sempre quando a gente. É difícil a gente dizer, né, e às vezes passar para as pessoas, porque às vezes fica aquela impressão assim: é uma doença leve, é muito mais fraco, não vai causar tanto caso grave. Mas quando a variante infecta muitas pessoas, a chance dela encontrar alguém mais vulnerável naquele momento, vamos supor, a pessoa tomou as 2 doses, acabou de sair de uma cirurgia, de outra coisa, pode ser de apendicite, por exemplo. Então, você já está com o organismo mais debilitado, né, vulnerável, se recuperando de uma cirurgia, e aí você se infecta, pode ter um desenvolvimento de uma doença mais grave. Então, é muito relativo, e eu acho, eu tenho muito cuidado para dizer assim, é mais leve, porque muitas pessoas estão internadas, tá? Então, ela é 40% menos grave do que a variante Delta, causa menos casos graves, mas ainda tem muita gente que vai ter caso grave, vai precisar de uma internação e que pode morrer, né? Então, a gente precisa sempre pensar nisso, e mesmo que nós, né, cada um de nós, a gente tenha sintomas muito leves, a gente pode transmitir para alguém que naquele momento está tratando contra um câncer, é uma pessoa transplantada, né, tem um transplante, essa pessoa está mais vulnerável. Então, a gente pode transmitir para alguém, mesmo que nós estejamos bem, a gente está se sentindo bem, mas a outra pessoa pode ficar grave.
Então, Por a gente isso, esse precisa ter muito cuidado todo, cuidado. né? Sentir um sintoma, se isole, faça o Isso, teste, descubra se de fato está, não saia por aí com qualquer tipo de exato, sintoma, não é, professora? Porque você pode estar exato, contaminando quantas pessoas em volta, não é? Vocês têm uma exato. média de quantas pessoas um contaminado, geralmente, contamina em volta, professora? Então, a gente, aqui no Brasil, a gente não tem, porque a gente não faz isso, aquilo que eu falei, né? Mas esses dados do Reino Unido mostram que a Delta, vamos supor, a Delta, numa casa, né? Vou colocar assim, numa casa, uma pessoa positiva, uma casa de 6 pessoas, né? Uma pessoa positiva transmitia aí para 2 dessas 6. E agora a Omicron transmitiria, né? 4 para essas 6. Então, ela é muito mais transmissível, né? Praticamente aí o dobro. Então, assim, algumas pessoas, algumas famílias vão adoecer todo mundo. Não é uma conta exata, né, gente? Esses dados do Reino Unido, eles vão avaliando todas as famílias. Como eles fazem um exame de todo mundo, dá para você ver, em média, que ela é muito mais transmissível que todas as outras. Então, você vai ter muito mais pessoas adoecendo dentro da casa, né, do que a gente viu em variantes anteriores. Às vezes, em variantes anteriores, você tinha o que a gente chama de discrepâncias, né? Você tinha a esposa, o homem e a mulher, né? O casal aí, um doente e o outro não. Né? Uhum. Agora, na Ômicron, isso está sendo mais difícil. Em Uma geral, amiga você minha foi vítima disso essa semana. O marido tinha pego na primeira vez e ela não. Aí agora ele pegou de novo e ela não teve escapatória. Agora foi. é isso aí. Foi Então, a gente está batizada como observando isso, que agora, na Ômicron, é mais comum que você tenha os membros da casa ali com testes positivos também. com certeza. Tá sendo uma enxurrada de participação aqui. Eu até creio que nem vai dar tempo de nós incluirmos todo mundo. Nós temos a Débora Camargo dando aqui uma boa tarde de Angatuba, de São Paulo. Maria Maruza Carlesso, de Vitória, Espírito Santo. Olha que legal. Tá junto com você no Espírito Santo. Luiz Aníbal Vieira Machado, buenas tardes, muito bom este debate. Não sei de onde ele está falando, mas o buenas tardes talvez seja lá pela fronteira, não é? Ricardo Raiesbert, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Soraya Morim, de Salvador, Janete Silva de Paiva, Minas Gerais, Conceição do Mato Dentro de Minas Gerais, quem fala é o Jonas Campos. Nós lembramos que estamos ao vivo, esse é o Papo CNS, primeira edição de 2022, estamos tendo a honra de ter aqui conosco a epidemiologista Ethel Maciel, que é uma das principais cientistas aqui do país e que tem a honra de estar aqui conosco hoje, na tarde desta terça-feira, explicando um pouco mais sobre essa avalanche Ômicron e como que nós podemos fazer para nos proteger. Ethel, eu queria que você falasse um assunto que acaba sendo polêmico em alguns momentos, que é essa questão de muitos ainda terem receio em relação à vacina. E alguns pais, principalmente. Não só no caso da Covid, mas nós temos outros casos de vacinas que foram caindo ao longo desses anos, não é? A busca estão aí, acesso para todo mundo nas unidades de saúde, mas o sarampo voltou a ser registrado no país depois de tantos anos, e todas essas vacinas que o país já foi teve todos esses méritos, que nem mesmo você colocou. Sim. O que se fala e o que se faz para que esses pais vão levar os seus filhos para vacinar, não deixem de fazer a vacina é importante. Como é que abre o ouvido desse povo para eles entenderem isso, professor? Então, Yara, eu até tenho refletido bastante, assim, o que a gente ainda não disse, né? Porque a gente já falou tanta coisa, que ainda está faltando dizer. Né? Eu acho que, primeiro, é importante passar a tranquilidade, né, para os pais, mães, familiares que estão aqui nos acompanhando, que nós temos muita experiência com as vacinas. A gente conhece vacina desde o século XVIII, né? Então, no final do século XVIII, a vacina
essa ideia de você, né, inocular um agente enfraquecido, um agente infeccioso enfraquecido no organismo de alguém sadio, para treinar o sistema imunológico. Então, primeiro, a gente precisa compreender isso. O que a vacina faz? Ela vai... É algo... É bem... A ideia ela é realmente brilhante. Assim. Se a gente encontrar com o vírus ou a bactéria original, aquela que vai causar a doença na gente, por que muitas pessoas agravam? Porque até quando essa bactéria, esse vírus, aqui no caso do SARS-CoV-2, um vírus, entra no nosso organismo não sabe como lidar com ele. É um vírus novo, nunca teve contato. Então, o nosso sistema de defesa, aquele responsável por nos proteger, né, ele demora para poder fazer uma resposta para esse invasor, para esse agressor do nosso organismo. E com isso o vírus vai se replicando muito rápido ali e vai causando doença, vai atacando os nossos órgãos e causando doenças. O que a vacina faz? A gente, então, aprendeu, né, lá no final do século XVIII, que quando a gente pegava um vírus ou uma bactéria, vou colocar aqui um vírus no nosso exemplo, e inativava ele por um processo de calor ou um processo químico, que hoje é muito mais refinado a forma como a gente faz isso do que lá no século XVIII, a gente vai produzir uma resposta no nosso sistema imunológico. O que é isso? O que é produzir uma resposta? É como se fosse um retrato falado. Eu tenho explicado assim, é como se você mostrasse para o seu organismo o retrato falado do agressor, e falado assim, olha, ele tem essa altura, ele tem essa forma, ele tem essa cor, e o ponto fraco dele é ali. No caso do SARS-CoV-2, aquelas espinhas, aqueles espículas, que a gente chama de proteína S. Então, é ali que você tem que atacar. Então, a vacina faz isso. A gente injeta, né, o agente ou um pedaço do vírus morto ou o vírus morto, né, o vírus completo, no caso da Coronavac, e a gente treina o nosso organismo com um agente que está morto, está inativado. Ele não vai causar doença, mas ele vai servir para o nosso sistema imunológico saber como é que é o vírus. Ele é daquele jeito, ele é daquele formato, e eu tenho que atacar ele dessa forma. É isso que a vacina faz, só isso. E o resto é o nosso organismo. Quando a gente entra em contato com o vírus, aquele que causa doença, que não está inativado, o vírus que a gente chama de selvagem, né? O vírus que está ali pronto para provocar doença em você, para ser, né, o invasor do seu sistema imunológico, o seu organismo, o seu sistema de defesa já sabe. Ah, aquele ali eu já conheço. Ele é assim e eu vou atacar ele dessa forma. É isso que a vacina faz, ela treina o nosso sistema imunológico. Então, ela não causa mal para ninguém, não é, Ethel? Ela está ali para fazer o bem. Por isso então, assim, pode ter muita tranquilidade. A gente já tem aí mais de 200 anos que a gente conhece vacinas, que nós trabalhamos com vacinas e que nós administramos vacinas. A gente pode dizer agora, com um grau de certeza muito próximo de 100%, que muitos de nós, né, e os nossos familiares, os nossos pais, né, e nós só chegamos à idade adulta bem e tendo aí, né, uma expectativa de vida de 70, 80 anos em alguns países, por conta do controle das doenças infecciosas produzida pelas vacinas. Então, chegamos até aqui graças a essa fantástica, maravilhosa descoberta da ciência, que são as vacinas. A vacina da Covid-19 é só mais uma vacina, dentre tantas que nós temos para nos proteger contra as doenças. Ela é segura e ela é eficaz. Ela vai nos proteger contra uma gravidade maior da doença, contra uma hospitalização. Então, da mesma forma como nós protegemos os adultos, agora é hora da gente proteger as nossas crianças. Elas são o futuro da nação, não é, Ethel? Elas também merecem, né, a nossa proteção.
Com certeza. E com correlação, você falou um pouquinho antes da Coronavac, até havia uma manifestação aí para que a Coronavac pudesse ser aplicada nas crianças. Como é que está esse processo, professora? Tem alguma possibilidade disso ocorrer? Até porque foi a primeira vacina que o Brasil conheceu e acabou que ela foi ficando porque vieram outras, não é, mais evoluídas e tudo mais. A Coronavac seria uma alternativa para que tivéssemos mais vacinas para as crianças agora? Com certeza, Yara. Eu tô assim, uma expectativa muito boa, positiva, de que a gente tenha também a Coronavac para as crianças. É uma vacina de vírus inativado, que a gente já tem experiência muito grande, né, com essa tecnologia. É a tecnologia, vamos dizer assim, mais conservadora, né, de todas. E parece que a Anvisa vai se reunir amanhã com o Butantan. Acho que a gente vai ter aí provavelmente um anúncio até o final dessa semana. Eu espero que sim. Estavam faltando alguns dados, né, Yara, que a Anvisa tinha pedido ao Tantan, e eu espero que isso já tenha sido resolvido, principalmente porque agora, nesse momento, a gente já tem outros países que estão usando a Coronavac para crianças, né, inclusive aqui na América Latina. A nossa vacina, a primeira vacina feita no Brasil, ia ser muito interessante se tivesse isso. Sim. Então, eu estou com esperanças de que a gente tenha essa aprovação aí o mais rápido possível. Tomara que sim. Lembrando a vocês, nós temos ainda 10 minutinhos aqui, professora, para a gente falar sobre esse tema da vacinação, a importância da vacinação, como que você se protege da Omicron nesta pandemia que nós estamos ainda vivendo. Não acabou, gente, lembre-se disso, ainda temos muito cuidado pela frente. Estamos ao vivo pelas redes do Conselho Nacional de Saúde, a Jura Matarazzo, do Conselho de Saúde de Castro Alves. Castro Alves é Minas Gerais, não é? Estou enganado? E corrijam se eu estiver errada. Paulo Conceição, Associação dos Moradores da Vila Belga, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, minha cidade, que legal, todo mundo participando, olha aí, ó. Regina Bueno, viva o SUS Universal, 100% estatal e com muita participação comunitária na sua construção e controle. Viva os conselheiros de saúde do nosso país, que tiveram um trabalho e ainda tem um trabalho extremamente importante na defesa da saúde pública de todo o país. O trabalho de vocês é essencial, conselheiros e conselheiras. A Maria da Conceição Silva, dando boa tarde aqui, ela é conselheira nacional de saúde pelo Uninegro, assistindo aqui o primeiro Papo CNS do ano. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. O Jonas Campos traz uma manifestação aqui um pouquinho mais ampla. Na minha opinião, as secretarias de saúde deveriam investir mais em comunicação e informação. Sim. Aqui na minha cidade, a maioria não acredita que a Omicron e a gripe possam causar sérios danos ao sistema e deixaram de lado as máscaras e o álcool em gel, um grande problema, não é? E o pior é que o próprio executivo abriu as portas para o turismo e o comércio sem nenhuma regra. Então, a gente viu agora no final do ano, Natal, Ano Novo, calor, praias lotadas, o pessoal festejando, o carnaval tá batendo na porta. Não dá para aglomerar. Não dá ainda para aglomerar, não é? Mas a gente sabe que a economia também precisa girar, que fechar tudo é complicado. Como é que você equilibra isso? Você, como epidemiologista, como é que você traz esse equilíbrio para a gente ficar um pouco mais tranquilo? Vamos pensar assim, nós estamos num cenário diferente do que nós estávamos no início, com as vacinas, né? Então, houve um momento que foi fundamental que a gente controlasse a disseminação da doença, e aí fechássemos as atividades, diminuíssemos a interação entre as pessoas. A gente não conhecia o vírus, a gente não sabia de nada, nós não tínhamos medicamentos, nós não tínhamos vacinas, e naquele momento a gente também não compreendia como que as pessoas, como era a história natural da gravidade da doença, em que momento existia o que a gente chama de tempestade inflamatória em algumas pessoas, que a gente não conhecia um mecanismo que desencadeava problema de coagulação, né, em muitas pessoas que morreram por conta disso. Então, ao longo do tempo, a ciência foi aprendendo, né? Nós fomos aprendendo. Hoje nós já temos medicamentos que podem combater a Covid com mais de
80% aí de eficácia. Não temos no Brasil esse medicamento ainda, e é isso que a gente tem que brigar, né? Agora a gente tem que brigar pelo acesso aos medicamentos que são importantes no combate à doença, para que mesmo aqueles que, por algum problema, ainda venham a desenvolver uma doença mais grave, que a gente tenha opção. Então, hoje a ciência, né, já nos deu vamos dizer assim, um arsenal de armas para lutar. Né? Estampas, né? Então, a gente tem medicamento, a gente tem vacina e a gente já conhece mais o vírus. A gente tem a máscara. Então, eu concordo com o colega que falou que a gente precisa investir mais em informação. Nós precisamos informar que a gente precisa continuar usando a máscara, porque a pandemia não acabou, gente. É isso que a gente precisa compreender. Às vezes, quando a gente anda na rua, a gente tem a impressão que a pandemia acabou. Mas se você vai no hospital, numa unidade de saúde, você vai ter a convicção de que ela continua entre nós. Então, muitas pessoas doentes ainda, e a gente precisa diminuir a transmissão. Essa tem que ser o nosso mantra. O que eu faço para diminuir a transmissão? Então, aquelas coisas que estão ao nosso alcance. Evitar aglomerar, usar máscara, higienizar as mãos, deixar os ambientes arejados, né? E usar máscaras mais filtrantes, assim, quando você puder, né? Então, tudo isso, o pouco que cada um faz, já vai ajudando a diminuir a transmissão. Testou positivo, teve um teste positivo, se isole, mesmo que você esteja sem sinais e sintomas, porque você pode estar transmitindo, né? E você precisa aí ficar pelo menos esses 7 dias afastado para não transmitir para as outras pessoas. A gente precisa diminuir a circulação do vírus. Quanto mais o vírus vai sendo transmitido, mais chance a gente dá a ele de fazer mudanças, mutações e criar novas variantes. Foi um prazer imenso. A gente está com o nosso tempo já chegando ao fim e tem milhares ainda de perguntas, mas tem uma extremamente importante, entre tantas, que eu queria que você conseguisse dizer para nós num tempo bem curto aqui, para a gente não estourar o nosso prazo, que é da Andrea Tech, é o que ela pergunta: em quanto tempo as crianças poderão tomar a segunda e a terceira dose? É o mesmo prazo do adulto? É um tempo diferente? Qual cuidado aí que a gente precisa ter? Então, a aprovação da Anvisa foi no mesmo prazo dos adultos, né? Então, o intervalo. Mas a gente lembra que o governo, mesmo nos adultos, usou um intervalo maior. Né? Então, acredito que vai usar esse mesmo intervalo aí nas crianças, muito possivelmente isso entre 8 semanas, né? A aprovação foi a mesma do adulto. Vocês lembram que a Pfizer, a recomendação dela é 21 dias de intervalo, né? Ela não mudou essa recomendação, mas a gente utilizou aqui um intervalo maior. Então, vai ser provavelmente esse mesmo intervalo, até porque a gente tem poucas doses de vacina e a gente vai propiciando, né, vacinar mais crianças. Então, por enquanto, deve dar nesses 4 meses aí. Porque a gente está com poucas doses, né? Então, essa é uma forma de você ampliar, né, a vacinação. Mas ela acaba fazendo o mesmo efeito, professora, nessa situação. Sim. Nós já temos estudos que mostram isso, que inclusive aquele intervalo maior, ele foi melhor, né? Aquele intervalo que o Reino Unido fez, o Brasil fez e alguns outros países também fizeram. Bacana, então. Gente, eu tenho a agradecer imensamente a todos vocês que estiveram aqui conosco. A professora Ethel Maciel, que algumas pessoas ainda... eu tenho mania de sempre me referir ao você nessa situação. Mas nós temos uma doutora aqui conosco, que é a professora Ethel Maciel, enfermeira epidemiologista, um dos nomes mais reconhecidos do país nessa área da epidemiologia, e foi extremamente importante poder contar com a sua presença nessa primeira edição do Papo CNS, que foi ao ar pelas redes do Conselho Nacional de Saúde. Lembrando a todos vocês que o Papo CNS vai estar disponível no YouTube, logo mais, para vocês poderem acompanhar. Que não teve a chance de nos acompanhar ao vivo, pode assistir o programa na sequência, e nós entramos no ar sempre uma vez por mês, tratando dos temas que envolvem a saúde pública do país. Ethel,
um finalzinho dessa tua participação extremamente importante, que eu quero poder ter a chance de poder voltar a conversar com você, porque eu tenho certeza que o público vai ter várias outras perguntas para fazer durante esse período para você, por favor. Então, eu quero agradecer também, Yara, você, né, em nome do Conselho Nacional de Saúde, e agradecer a todos que nos acompanharam aqui, dizer que é um prazer estar aqui falando com você, sempre bom falar com você, e estou também à disposição, né, do Conselho, de você, para que a gente possa aí seguir levando essa informação, né, orientação para as pessoas, para que elas possam ter mais elementos para a tomada de decisão, que é o que a gente quer, e que as pessoas possam aí disseminar essa informação também, né, Yara? Para que a gente informação correta, não é, professora? É extremamente importante. A gente precisa de compreender, né, o que a ciência está fazendo. A gente está aprendendo ao longo dessa pandemia, né, um vírus novo, mas a gente já aprendeu muito, e eu acho que a ciência deu muitas respostas num curto intervalo de tempo. E a gente vamos seguir aí analisando os dados e vendo os rumos da pandemia, mas estamos ainda numa pandemia e continue se cuidando. Um abraço. Usem máscara, vacinem-se, vão fazer o teste, se tiver a possibilidade, não saiam de casa se tiverem qualquer sintoma, não é? Se protejam. Exato. E protejam quem está à sua volta. Foi o Papo CNS. Então, muito obrigada pela sua participação, obrigada a todas que estiveram conosco, um beijo para todo mundo, até a próxima. Tchau, até a próxima.